Bem-vindos, amigos e amigas, telespectadores e internautas, a mais um programa Direto e Reto na sua rede SPTV. Hoje falaremos de segurança. Você se sente seguro? Você tem a sensação de segurança? O que é a segurança para você? Hoje nós vamos tentar desmistificar o que é um policial militar. Tentar enxergar o ser humano por detrás da farda, por detrás de uma pistola, de um revólver, de um escudo. É o nosso amigo? É o nosso inimigo? Você tem medo do policial? Para desmistificar, explicar e alertar, eu recebo, e não poderia ser o contrário, com muita satisfação, Adriano Daniel, tenente-coronel, e falo com muito orgulho, formado em Direito também. Nós temos aí na farda alguém que conhece as leis e de maneira até profunda. Bem-vindo, tenente-coronel, coronel Daniel. Eu que agradeço, Felipe, é um prazer enorme estar aqui hoje com todos vocês, né, os telespectadores da SPTV. É um prazer enorme e um prazer ainda mais estar trabalhando aqui em Americana. Afinal de contas, considero nessa fase da minha carreira sendo um presente de Deus estar aqui. É um assunto muito importante, né? Não podia ser diferente. Eu estou aqui, já estou feliz pela recepção que eu tive aqui, pessoas maravilhosas, você, né, o Roberto. E estou aqui para desvendar, desmistificar qualquer conceito que tenho, né, de forma equivocada com relação ao policial militar. Ele me permitiu, o tenente-coronel Daniel me permitiu tratá-lo, para facilitar minha função aqui, de coronel. Coronel, o que é ser um policial militar? Poxa, que pergunta interessante, né? Vou começar pela minha história. O que eu imaginava, o que era ser um policial militar quando eu tinha 15 anos de idade. O que me levou a ser um policial militar foi o fato de ter como vocação ter o prazer de proteger as pessoas, salvar as pessoas e ser um cumpridor da lei, ir além, fazer cumprir a lei. Então, acho que o que é importante no policial militar é ter esta vocação. E é isso que acontece com os nossos policiais militares. O nosso prazer é ver um sorriso no rosto da comunidade ao ter os nossos serviços prestados com eficácia e eficiência. Aí eu me pergunto, depois desse desenho do que é um policial militar, vocação. A vocação justifica deixar uma família, filhos, esposa, namorada, o que for, mãe, pai, e sair à rua com a possibilidade, desculpa a maneira direto e reto, com a possibilidade de levar uma bala na cabeça? Então, Felipe, nós temos como juramento, quando nós nos formamos, no meu caso, a Academia de Polícia Militar de Barro Branco, ou qualquer militar que seja, de sacrificar a própria vida em prol de pessoas que sequer a gente conhece. Olha só que juramento maravilhoso. Por isso que é uma vocação. Nós estamos preparados para isso. E às vezes a comunidade não tem essa consciência. Então, realmente, é difícil isso. A gente tem que sair para a rua, trabalhar sem saber se vai voltar. Recentemente agora, até faço um convite para vocês. Nós tivemos uma solenidade de valorização profissional, onde é o momento em que nós reunimos todos os policiais militares que se destacaram no atendimento de ocorrência. Olha que bacana. Então, são ocorrências em que policiais militares salvam crianças por engasgamento, policiais que salvam pessoas na tentativa de suicídio, policiais que se arriscam para prender alguém numa ocorrência de gravidade, como roubo, nas mais diversas ocorrências. Recentemente, inclusive, eu parabenizei a nossa equipe por fazer uma ação social ao ter ajudado nossos amigos baianos naquela situação que eles tiveram precária. Fizemos uma arrecadação e mandamos alimentos para a Bahia. Também nós valorizamos isso. Ou seja, nós exercemos várias atividades. A Polícia Militar, as pessoas têm um conceito que faz somente uma coisinha, né? Não, é muita coisa. E eu falo que nós somos privilegiados. E eu passo isso para os nossos policiais militares. Nós recebemos para poder ajudar alguém. Então nós temos que 24 horas por dia estar dispostos para ajudar o próximo.
Mesmo sem farda, ajudando o próximo. Com certeza, por que não? Afinal de contas, nós somos policiais 24 horas por dia. É claro, tem situações que nós não podemos agir, nem devemos, né? Nós temos procedimentos operacionais padrão que falam quando nós devemos agir ou não. Mas voltando ao assunto, né, da valorização, nós fazemos isso constantemente, porque eu costumo dizer, não só a Polícia Militar, como a Guarda Municipal também, que está fazendo um excelente trabalho em conjunto. Pode anotar essa pergunta depois, eu gostaria de falar depois sobre isso. Nós somos a última barreira entre o bem e o mal, né? A gente nunca pode esquecer isso. A Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, somos a última barreira entre o bem e o mal. E como a gente conversou aqui nos bastidores, nós também somos operadores do direito. Existe uma pesquisa, um trabalho a respeito disso, o policial militar como operador do direito. E para que a comunidade entenda, é o seguinte: imagine uma situação no caso concreto. Nós temos profissionais que analisam essa situação e decidem com tempo para fazer isso. Então, por exemplo, imagine que aconteceu um homicídio. Aconteceu um fato que eu, como oficial, tenho que apurar. Vai chegar o papel na minha mesa e eu tenho minutos, dias ou meses para decidir. O mesmo caso para um promotor, para um juiz, para um delegado. E na ponta da linha, que eu também exerço, imagine um policial militar se deparar com uma ocorrência em que alguém está tentando tirar a vida dele ou de outra pessoa e ele tem somente fração de segundos para decidir como agir dentro da lei, correndo o risco de poder perder a liberdade ou perder a própria vida. Então eu falo que nós, policiais militares, na ponta da linha, nós temos o maior desafio, que é operar o direito em poucos segundos. Isso não é fácil. Coronel, falando da ponta da linha, do fronte, né, do embate, o que passa na cabeça de um policial militar segundos antes de uma abordagem? Qual é esse raciocínio? Tem tempo? Eu vou ser mais violento, menos violento? Eu tenho um protocolo? Muitas vezes ele porta uma câmera para filmar a abordagem. O que acontece num cérebro de um policial militar? Olha, eu tenho 30 anos de serviço, né, Felipe? Eu falei com vocês agora há pouco. Completei agora. Minha vida inteira eu só fiz isso. Desde moleque, praticamente. Eu não me esqueço da minha primeira abordagem. Na rua Voluntários da Pátria, lá na Zona Norte de São Paulo. E como qualquer profissional vai praticar a sua primeira conduta, profissionalmente falando, com certeza tem um frio enorme na barriga. Mas nós, policiais militares, estamos preparados para isso. Eu lembro da primeira vez eu tremi igual Alvara Verde, não podia nem ser diferente, né? Mas sempre sendo supervisionado. E na minha primeira abordagem, eu consegui fazer um flagrante de porte ilegal de armas. Não esqueço disso até hoje. Isso para mim foi uma alegria enorme, porque eu estava contribuindo naquele momento por tirar alguém de circulação com uma arma de fogo irregular que poderia estar cometendo um crime. A partir daí, né, foi uma delícia exercer a profissão sabendo que eu tirando alguém de circulação, entregando para a justiça, eu estaria colaborando com a comunidade. Mas com relação à abordagem em si, existe treinamento para isso. O policial tem que ter tirocínio, existem técnicas de abordagem. Hoje, tudo que a Polícia Militar faz, existe em previsão no procedimento operacional padrão. Qualquer tipo de abordagem que vocês imaginarem, a grande maioria, vamos dizer assim, o policial existe por escrito como ele deve agir. E o sucesso desta abordagem, o sucesso que eu digo no campo da repressão, vai depender da situação de cada policial militar, da forma como ele age diante da ocorrência. Então, por exemplo, eu sempre trabalhei na rua, sempre comandei policiamento, desde a minha época como tenente. Minha primeira cidade a estar comandando foi Santa Rita do Passa Quatro. E com certeza lá, uma cidade que eu trabalhei por 12 anos, estarão vendo essa entrevista aqui, que mandarei um link, quero até mandar um abraço, se vocês permitirem, para todos. Santa Rita do Passa Quatro, cidade maravilhosa, trabalhei por 12 anos no comando e que me premiou com o título de cidadão santarritense. Uma cidade que foi uma escola para mim de polícia, de como exercer o meu comandamento. Então a abordagem realmente... O policial que se preza, ele tem realmente que abordar. E a sociedade, Felipe, tem que agradecer. Tem algumas pessoas que criticam a ação da polícia de ficar abordando. Nossa, a polícia fica abordando, não tem mais o que fazer? Olha o absurdo. Eu já fui abordado. Você já foi abordado alguma vez ou não? Fui. Eu fui.
Sinceramente, depois da abordagem, eu cheguei para o policial e me apresentei não, quem eu era não, hein? Ele me abordou, fiscalizou o documento, me colocou para fora do carro, mão para a cabeça. Tem arma? Falei, tenho. Tudo bem, então não se mexe. Olhou, tirou a arma, conferiu meus documentos. A partir daí eu falei assim, parabéns, policial. Continue assim, continue abordando. Porque nós, cidadão de bem, o que a gente espera é que a polícia militar, os policiais abordem. E isso traz a sensação de segurança, traz a segurança em si. Então a abordagem é um tema muito importante, né? Para que a sociedade saiba que quanto mais a polícia militar estiver abordando, melhor. E se você for abordado, agradeça. O policial militar está fazendo o seu papel, está prevenindo que você seja vítima de algum crime. Estamos falando em virtudes da polícia militar, do policial. Vamos falar um pouquinho das dificuldades, das agrúrias, fazer essa dicotomia, né? Esse paradoxo. E os desvios dos policiais? E aqueles que extrapolam? E aqueles que são violentos? E aqueles que não obedecem o protocolo? Como eles são vistos na corporação e qual a providência que a corporação executa? Excelente pergunta. Primeiro que é um pequeno número de casos que isso acontece. É que infelizmente, como em qualquer lugar, acontece, e quando acontece, nós temos aquela imprensa que sobrevive do sensacionalismo e potencializa a situação. Mas o número de casos positivos comparado ao caso negativo é bem maior. Mas policiais que agem com violência, nós não admitimos. E para eles o rigor da lei. Nós temos nosso Código Penal Militar, que as nossas penas, inclusive, são bem maiores do que o Código Penal comum. E eu concordo com isso. Então aqui, para vestir essa farda, tem que honrar essa farda. Policial bandido, aqui não. E se porventura acontecer de entrar, como acontece em qualquer profissão, com certeza tomaremos as medidas cabíveis para tal que expulsão desse policial militar da corporação. E o nosso sistema, ele é rígido. Que um policial, para vestir essa farda, ele tem que merecer. Afinal de contas, nós representamos a sociedade e temos que prestar o melhor serviço para a sociedade. Agora eu vou falar sobre algo delicadíssimo para a sociedade em geral, mundial, e deve, imagino, ser mais delicado ainda para o policial militar e para o policial militar afrodescendente. Racismo. Como é vestir uma farda e abordar um preto, um negro? E se ele vira de repente para você, coronel, e diz assim: mano, você não devia estar do nosso lado? Me responde essa pergunta tão delicada. Então, primeiro que racismo, Felipe, não existe na polícia militar. Tá? A gente nem faz diferença com relação a isso aí. Quando a gente aborda alguém, a gente aborda em atitude suspeita. É a atitude que é suspeita e não a pessoa. Por exemplo, meu motorista, ele é negro. Eu tenho parentes que são negros. Pra gente não faz diferença. A maioria dos marginais que eu aprendi até hoje eram brancos, acredito eu. Tá? Então, isso aí também é algo que nós temos que desmistificar. Na polícia não tem esse estereótipo. Bem, lá de forma alguma, a gente nem pensa nisso. Nós temos policiais brancos, policiais negros, policiais amarelos, policiais descendentes de índios pardos, não faz diferença. Ali nós somos seres humanos. Sabe o que representa uma caveira, por exemplo? As pessoas veem uma caveira desenhada, o que significa? Não sei. Somos todos iguais. Não é verdade? Olha que interessante isso. Então a polícia militar não faz diferença se é preto, se é branco. No que nós estamos aqui para proteger o cidadão, seja quem for. Proteger, inclusive, até aquelas pessoas que cometem infração. A partir do momento que elas estão presas, estão sob a tutela do Estado. Com certeza será aplicada a justiça. Ninguém mais põe a mão. Então não há que se falar em racismo, né? Na polícia militar. Tanto que, de repente, as pessoas perguntam, o que é natural perguntar isso? A gente não tem essa preocupação porque realmente não tem esse sentimento. Ok? Não existe. Não existe. Não. Agora, repete, por gentileza, que é a primeira vez que eu ouço essa, não vou chamar de interpretação, porque é uma realidade. Então, a caveira não é sinônimo de violência. Claro que necessariamente não. De morte.
é de imparcialidade. Com certeza, para nós policiais militares, é sinônimo de todos são iguais. Muito Afinal bom. de contas, quando você olha uma caveira, você sabe que é um ser humano. É assim que nós temos que olhar. Muito bom. Deixa eu lhe dizer, sem citar governos, não quero entrar no assunto governo tal, fulano de tal, eu quero saber assim, para uma função tão importante para a ordem jurídica, para a sociedade, por que um soldo e outras coisas tão pequenas, tão, como dizer isso, reduzidas como soldo, estrutura, se bem, e eu vou dar oportunidade para o senhor contar sobre a nova casa aqui em Americana da Polícia Militar. Parece que é uma conquista que agradou. Com certeza. Olha, gente, já tive o convite, já aceitei para eu tomar um cafezinho com o coronel e eu vou conhecer a casa nova. Mas me diga, por que dos governos, não estou citando esse ou aquele, esse partido ou outro, mas por que aquela parece que tem, por falar em protocolo, um protocolo de remunerar mal? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Primeiro, eu sou grato a Deus pela profissão que eu tenho. Nós, policiais militares, estamos aqui por vocação. Não importa se eu trabalho mais ou menos, o meu salário vai ser o mesmo. Mas paga a conta. Tá? Mas pago conta. Pagamos conta, né? Eu entendo que nós deveríamos ganhar muito mais. O policial militar na ponta da linha, que tem como juramento sacrificar a própria vida em prol de outros, com certeza ele deveria ganhar muito bem. Não somos, infelizmente, o estado que tem o melhor salário. Torço para que um dia isso aconteça. É um processo que foge ao meu controle, no patamar em que eu estou. O que eu peço, né? O que eu peço a Deus é que cada estado valorize a sua polícia como ela merece. Afinal de contas, ser policial no Brasil hoje, infelizmente, não é fácil. E diante de vários fatores. A gente fala sobre legislação aqui, então, não tem nem que se comentar, né? Quantos crimes não são praticados e pessoas ficam impunes? Isso para o policial não é fácil. Quantas pessoas nós prendemos não só uma vez, mas 2 ou 3 vezes e continuam nas ruas? Então o maior desafio hoje é estar motivando a nossa tropa a estar fazendo o seu trabalho, mesmo com legislações brandas. Esse é o nosso desafio. Não querendo ser muito técnico, gente, mas é a legislação o problema ou é a fiscalização da legislação? Olha... Ou as duas coisas também. Eu vou tentar matar esse assunto da seguinte forma. Vamos falar sobre produtividade? Vou falar sobre minha polícia, sobre a polícia militar. Nós prendemos muito. Só o ano passado, eu não estou com números exatos, entre pessoas presas em flagrante delito, menores apreendidos em flagrante delito, mandados de prisão cumpridos, cerca de 700, 800 pessoas no ano. No ano. Daria uma penitenciária. Será que todas as pessoas ficam presas? Não ficam. Se fosse aplicada a legislação americana de alguns estados aqui no nosso país, não teria lugar para essas pessoas. Tanto que se vê que algumas legislações a respeito de crimes, as consequências estão sendo amenizadas, em vez de serem mais severas. Então, eu respondo da seguinte forma: só a polícia militar ela prende essa quantidade de pessoas, sem falar na guarda municipal ou na própria polícia civil. Embora segurança pública é um contexto. É um contexto. Polícia militar, polícia civil, Ministério Público, Poder Judiciário, administração penitenciária, ou seja, a própria comunidade. Então, quando se fala em segurança pública, nós temos que pensar numa corrente enorme e vários elos. E se um elo não funcionar, a segurança pública está comprometida. A polícia militar, olha o quanto ela prende. Eu acho que prende de pessoas, né? E, com relação a essa resposta, eu acho que dá para responder a sua pergunta. Me levantou outra bola, e eu agradeço, que é a seguinte: linha, bala, possibilidade de morrer. Na capital, eu li ainda hoje, 3 policiais militares foram executados, fora
do serviço. Que fenômeno é esse, coronel? Então, O que está acontecendo? aí é algo triste, né? Muito. Eu, na minha carreira, Felipe, eu já tive a experiência de perder vários policiais em serviço. Em serviço. Já tive experiência de um policial militar morrer em meus braços. E é muito doloroso. É chocante. E mais doloroso ainda é você ter que sair dali e levar notícia para a família. Eu lembro em Santa Rita do Passa Quatro, tocando um assunto, um policial militar, né, saudoso soldado Porto, nós estávamos nos preparando para atender uma ocorrência numa chácara, onde indivíduos suspeitos estariam para praticar um roubo. Ele saiu com a Rocan na época, né, com a moto, com as motos, e eu com a minha viatura atrás. E fomos lá para prestar o serviço o mais rápido possível. Afinal de contas, as pessoas estavam em risco. Numa curva com essa moto, ele veio bater numa árvore. Caiu poucos metros à minha frente. Parei com a viatura, segurei meus braços, ele deu o último suspiro. E não foi a primeira ocorrência. A ocorrência em que eu tive policiais militares baleados, isso em serviço. E de folga também. Ou seja, nós, policiais militares, nós estamos numa guerra constante, quer queira, quer não. Uma guerra constante com o crime. Porque o crime, ele está organizado. E nós temos que estar sempre um passo à frente. Infelizmente, é o ônus. Às vezes, acontece de um policial militar, no enfrentamento, perder a vida. E isso é muito triste. Então, nesses 30 anos de carreira, enterrei vários policiais militares. É doloroso de, numa situação dessa, você ter que informar a família e chegar uma criança pequenininha e falar: cadê meu pai? Então, isso é um fato que, infelizmente, acontece. E, com o tempo, eu acho que com leis mais severas, eu acredito que venha a diminuir. E com outras políticas de segurança que apoiem mais os policiais militares. Os policiais no todo. Eu vou intercalar coronel com Daniel, porque volto a dizer, a intenção também é mostrar o ser humano por trás da farda, por trás do escudo, por trás da pistola. Daniel, passa pela minha cabeça aqui querer entender alguma coisa. Você falou em facções, crime organizado, para ser mais exato, que me remeteu sim a facções. PCC, Comando Vermelho e outros. Inclusive o PCC, dizem, a imprensa diz, né? Não sei se corre isso no meio da Polícia Militar, que está galgando, como se fosse uma conquista, o estágio de máfia, algo mafioso, mais ainda organizado. Volto a repetir a palavrinha, que fenômeno social é este? É algo, infelizmente, está no mundo, né? Não é só aqui no Brasil. Estão se organizando. Da mesma forma que todos os setores da sociedade evoluem, o crime também não é diferente. É aquilo que eu estava falando lá atrás. Nós temos sempre que estar um passo à frente. E trabalhar com inteligência. E a Polícia Militar, graças a Deus, graças à vocação dos nossos policiais militares, nós não medimos esforços para estar trabalhando preventiva e repressivamente. Então, nós estamos constantemente buscando informações, nós temos o nosso setor de inteligência que trabalha nesse sentido, nós trabalhamos também, interagindo com a Polícia Civil. Recentemente fiz uma reunião com a delegada seccional a respeito disso, buscando informações e fazendo operações integradas, como tem acontecido. Como policial militar, essas facções não nos assustam. Nós estamos preparados para estar agindo. Tem estrutura? Com certeza. Nesse sentido, mais do que isso, né? Nós, policiais militares, estamos preparados para estar agindo. Só que é o seguinte, né? É uma utopia a gente acreditar que os índices criminais cheguem a zero. Não existe lugar do mundo que isso aconteça. Não tem. Existe uma pesquisa, inclusive, um trabalho, não me recordo agora dizer de quem, que fala o seguinte: por melhor que seja o país, 1% da sociedade ele vai delinquir. Então nós temos que estar preparados para isso. Ter que ter o controle, manter pelo menos a situação sob controle. Outro fenômeno, infelizmente,
talvez até um derivativo da polícia militar. Milícia. O que é isso? Milícias são grupos de pessoas que se reúnem, tá? Existe até uma previsão no Código Penal a respeito. A milícia, né, o combate à milícia foi criado em virtude do que acontecia no Rio de Janeiro. Aquele grupo de pessoas, né, uma parte de uma comunidade que se reúne com leis próprias, né, como se fosse o Estado paralelo. E através dela, de seus integrantes, há a prática de vários crimes. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, se cobrava a taxa dos comerciantes, como se fosse realmente um Estado paralelo. Aqui no nosso estado, dificilmente se fala em milícias. Ela nasceu principalmente no estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aquela câmera COP que vai no peito do policial, isso aí ajuda, atrapalha, chega-se a um fim que tentam justificar o uso, é mais um badulaque para o PM usar. O que é isso? Desconfiança? Então, essa Câmara, o objetivo dela principal é apoiar o policial militar. Porque acontecem muitas ocorrências, como foi dito no começo da nossa conversa, que as pessoas criticam a polícia militar. Quantas ocorrências eu já não participei em que eu fui desacatado, fui desrespeitado, em que eu cheguei a prender o ladrão, para se defender, criava situações que não existiram. Eu, como policial honesto, um policial que trabalha o correto, se essas ações tivessem sido filmadas, para mim era ponto positivo. É claro que no primeiro momento até incomoda se ficar com uma câmera filmando tudo, mas é uma questão de costume. O principal objetivo com a utilização dessas câmeras é para realmente isso, filmar tudo que está acontecendo e servir de prova, de subsídio para uma futura ação penal. E proteger também o policial militar se porventura pessoas, né, com má índole queiram reverter a ocorrência com falsas afirmações. É assim que eu enxergo a câmera hoje. Incomoda um pouquinho no primeiro momento, sim, mas há policiais militares hoje que quando vão assumir o serviço sentem falta daquela câmera. Porque eles querem filmar tudo o que está acontecendo. Quantas vezes eu mesmo já não cheguei numa ocorrência que eu chegava, a pessoa provocava uma situação, acontece muito isso. A pessoa tenta provocar o policial militar para que o policial militar agrida. Porque o policial é ser humano. Provoca das mais diversas formas. Não está sendo filmado. Imagina chegar no policial militar e falar palavras que atingem a mãe dele, o filho, com a intenção de provocar. Não que ele vai reagir, mas de forma que o policial reaja e a partir desse ponto alguém filme e haja contra o policial militar. Então uma câmera nesse sentido, vamos ver o aspecto positivo, ajudou muito. Caiu muitas ocorrências em que o outro lado faziam afirmações falsas. Hoje não faz mais. Agora o policial militar que queira agir errado, realmente a COP vai fazer mal para ele. E também é uma das finalidades da COP, com certeza, na prática. Daniel, eu perguntei a respeito do que passa pela cabeça do policial militar quando ele vai para a abordagem. Aí você falou, tem um protocolo, ou vários protocolos. Agora, e o abordado? O que tem que fazer ou não tem que fazer para não dar um susto em alguém fortemente armado e preparado? Não, a pessoa que for, de repente, ser abordada, é aquilo que eu falei, primeira coisa, o sentimento. Estar preparada. Se o policial vir me abordar, poxa vida. Que é mãos na parede. Primeiro é o sentimento. Poxa, ele está fazendo o trabalho dele. Segundo, obedeça aquilo que o policial disser. Ó, mão para a cabeça, levanta as mãos. Cruzar os dedos atrás da cabeça. Né? Porque o policial está ali, ele está fazendo isso porque pode ser alguém que esteja armado. Sim. Não é? Isso é para a segurança do policial militar e da pessoa também. Então a pessoa tem que ter essa consciência. Isso é muito importante. Mas assim, então ele comanda e eu vou obedecendo. Exatamente. Essa perguntinha é meio capciosa. Eu falei, e agora? Põe a mão na frente, põe a mão atrás. Aonde fica apoio e o psicológico de um policial militar? Eu vi seus olhos marejando. Ia pedir até para a produção dar um close, só para confirmar que tem um ser humano por trás da farda.
É isso que eu defendo. Então, eu pergunto, psicológico, vocês têm apoio de um profissional? Vocês têm algum preparo psicológico? Ou cada um só eu digo, exclusivamente lida com isso? Temos sim. Nós temos aqui no nosso batalhão, por exemplo, uma psicóloga que está ali à disposição para cuidar dos nossos policiais militares. Infelizmente, né, a nossa tropa, diante do peculiar serviço que nós prestamos, é claro que é natural que tenha algum problema, mas nós temos como estar resolvendo. E realmente, quando eu falo do policial militar, eu me emociono. Eu estou há 30 anos trabalhando na Polícia Militar. Eu já perdi vários policiais militares, né? E o momento mais importante para mim hoje, que me causa prazer, é estar valorizando aqueles policiais militares que se destacam no atendimento de ocorrência. Então, até peço para a comunidade, quando olharem para um policial militar de serviço, imagine que ali está um anjo que Deus colocou naquela função e, como eu já disse, fez o juramento de sacrificar a própria vida em prol de pessoas que sequer conhecem. Ele não está ali para brincadeira. E aquele policial militar tem família. Ele deixa em casa esposa, deixa filhos, ele também chora, ele também tem sentimentos, mas ele está ali, firme e forte, para ajudar seja quem for. É claro que tem pessoas que têm interesse em estar praticando crimes, em estar praticando infrações. Essas pessoas têm interesse em que aquele policial se dê bem? Tem interesse em que haja fiscalização? Claro que não. Se tiver oportunidade, ela vai criticar. Não se esqueça que nós estamos aqui para proteger todas as pessoas, principalmente as pessoas de bem. Muito bom. Eu vou me aprofundar um pouco mais e brincando, mas eu vou levar isso para dentro da casa do policial. Todo esse preparo, todo esse protocolo. E aí eu pergunto direto e reto, seu filho bate continência para você? Eu bati, com satisfação. Quer dizer, essa cultura policial, ela mergulha para dentro da casa? Deixa eu falar uma coisa, a continência é algo muito bacana. De onde surgiu a continência, né? Pensa, esse movimento. Boa. A continência, ela vem da Idade Média. Lembra daqueles cavaleiros com armadura de ferro? Eu lembro. Lembra? Vocês conseguem, até o pessoal que está do outro lado, consegue imaginar aqueles filmes, né? Que tem aquele armadura de ferro. Elmo. Lembra? Como que é? Ele é fechado aqui na frente, não é? Sim. Como é que faz para a pessoa enxergar? Qual que é o movimento que ela faz? Não, ela não tem que abrir? Tem que abrir. Abriu. Toda vez que ela ia cumprimentar uma pessoa, ela fez esse movimento que você fez agora aí, Felipe. Ela abria, a partir daí fechava, a partir daí surgiu a continência. Esse é um dos conceitos, né, que se tem da origem da continência. E a continência é como se cumprimento. E aí, tudo bem? Ok? A continência no militarismo é isso. E meu filho, coincidências à parte, tem 17 anos, meu amigão, Júnior, um beijão, filho. Aí. Ele tá estudando, inclusive, que ele quer ser oficial. Vai prestar para o Exército, né, para a SpaceX, no caso, para a Polícia Militar, Barro Branco. E com certeza, ele gosta, é natural. Não porque eu impus, não. Ele acha bacana, ele presta continência como prestaria para qualquer pessoa. Tá? A continência é um sinal de respeito que eu presto para qualquer pessoa, onde eu for, que eu acho bacana, mesmo porque desde os 15 anos, né, eu acho muito bonito a continência, que é um sinal de respeito. Tá? E vocês aqui merecem minha continência. Tá? Nossa, E a comunidade americana também. Deixa eu lhe dizer, na família, antecessores seus, tinha algum policial, seja militar, civil? No que você inspirou? Olha, sinceramente, outra pergunta. Só seu. Nas minhas palestras, olha que interessante, né? Eu falo muito isso. Às vezes eu dou algumas palestras motivacionais. Como é que surgiu realmente a vontade de ser policial? Além de proteger as pessoas, que é algo bacana, mas foi assistindo a um filme. Um enlatado americano. Exatamente. Onde eu vi o quê? Disciplina, pessoas salvando, né? Militares salvando pessoas. A partir daí eu falei, poxa, é isso? Procurei me aprofundar. E olha que interessante, a partir daí me aprofundei no assunto. Antigamente não tinha internet. Não tinha. Não. Bom, eu vou seguir essa carreira. Eu quero ser oficial da PM. Não sei se a comunidade sabe, se vocês sabem, tem 2 quadros, quadro de praças e quadro de oficiais. Você consegue prestar concurso para ser oficial direto, como pode prestar para ser soldado também. Eu falei, poxa, eu quero prestar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco.
Aí eu passei 3, 4 anos estudando, que é um concurso muito concorrido, é um dos concursos mais concorridos no estado de São Paulo, é comparado à USP, né? Acho que só perde para a USP, Medicina, ou tá ali. E comecei a estudar muito. Tá? Foi a partir daí que um certo ano, Deus teve misericórdia e me concedeu o direito de passar no concurso, onde eu estou até hoje, desde os meus 18 anos de idade. É bom entrevistado bom, porque me dá a oportunidade de perguntar coisas interessantes. Vamos para uma antítese, um antagonismo. Um homem que lida com violência recebe uma comenda de paz pela ONU. Estou errado? Ou alguma coisa, uma medalha? O homem que pratica... Repete a pergunta, por favor. Vamos reformular, vai. Tá bom. O homem que convive com a violência. Convive. Não pode dizer que não. A antítese é o seguinte, e recebe uma medalha de paz. Como é que você trabalha esses dois extremos? Sabe que é um assunto interessante. É algo que eu passo para os meus policiais militares, né? Falando sobre conviver com a violência. Isso. Né? Nós temos que ter um preparo psicológico, porque nós trabalhamos, atendemos com o que acontece de ruim na sociedade. Não é? Que é a violência. Pegamos a violência doméstica em todos os sentidos. E o policial militar não pode trazer isso para casa. A partir do momento que ele tem essa habilidade, eu já falo que ele é um herói. Porque imagine, passar todos os dias tendo que resolver problemas dos outros, conflitos de outras pessoas, conflitos que geram violência. Como que fica a cabeça desse policial militar? Eu sou muito grato a Deus porque eu nunca levei isso para casa. E eu sempre passo isso para os meus comandados. Primeiro buscar a Deus, né? Não tem coisa mais importante, independente de religião, do que estarmos buscando a Deus. E eu sempre peço a Deus que me dê muita sabedoria em qualquer decisão que eu for tomar. Desde uma simples decisão numa canetada, porque eu sei que aquilo pode surtir um efeito muito grande na ponta da linha. Então nós policiais militares, nós temos que estar preparados sim e conviver com a violência. E conviver não significa praticar a violência, e sim evitar que ela aconteça e, se acontecer, resolver da melhor forma possível. Me diga uma coisa, e aí fica as nossas condolências, a nossa solidariedade, o nosso pesar para o povo de Petrópolis, que passa novamente por outro dilúvio, não tem outra palavra, 360 milímetros de água. Não, a produção me corrige dizendo que é pior ainda. Não são 360, são 560 milímetros, um recorde de chuva no país. Certamente a Polícia Militar está presente? Você acredita? Mas sem dúvida nenhuma. Nós, policiais militares, né, aqui na ponta da linha, nós estamos à disposição para participar de qualquer evento, imagine grave como esse, em que a gente possa ajudar. Os bombeiros, por exemplo. Os bombeiros aqui no estado de São Paulo são policiais militares também. E participamos junto com a Defesa Civil. Imagina um evento desse aqui no estado de São Paulo, com certeza estaríamos presentes. Quantas situações nós tivemos policiais do policiamento territorial, que é nosso, da Força Tática, né, agindo para ajudar pessoas em situações, por exemplo, de alagamento. O policial militar na ponta da linha, a nossa função, missão principal é proteger, salvar pessoas. Estamos à disposição para ajudar a qualquer momento. Outro assunto delicado, e aqui até está aparecendo o Clube do Bolinha, já peço para a produção e autorização do coronel para que venha uma PM mulher. E a participação das mulheres na Polícia Militar? Poxa, que assunto legal, né? Semana passada, né, 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher. Fizemos lá um evento maravilhoso, trouxemos inclusive uma empresa dentro do batalhão da Polícia Militar para atender as nossas mulheres. A mulher na Polícia Militar, ela traz o sentimento maternal. Isso é muito importante, traz um equilíbrio, uma serenidade muito grande. Agora eu vou fazer uma brincadeira, porque aqui eu também faço brincadeira. Então ela tira com afeto. Ela dá um cacete com afeto. Não, a mulher também não pratica violência. Vamos dizer que ela é enérgica com afeto, né? Uma cumpridora da lei com afeto. Aproveitando agora esse assunto sobre as mulheres, quero aproveitar aqui.
né, um momento especial e mandar um beijo para minha Thaís Molinari, que com certeza vai estar vendo essa entrevista lá em Descalvado também, minha cidade, hein? Eu vou divulgar esse link lá para todos os descalvados estarem vendo. Um beijo, um abraço especial para todos os descalvadenses. Lá para minha Thaís Molinari, recentemente agora, inclusive feito uma homenagem para ela e para o paizinho dela que ela perdeu há um tempo. Ela sempre teve uma ligação muito grande com o pai dela, policial militar, viu, Felipe? Infelizmente, diante de uma doença implacável, veio perder a vida. E nessa homenagem, a gente trouxe essa história. Olha que coincidência! Essa história, e ela foi homenageada pela minha equipe, né, pelo que o pai dela representou, o Antônio Molinari, subtenente Antônio Molinari, prestou 30 anos de serviço na Polícia Rodoviária, com muitos elogios, uma ficha extensa de medalhas. E assim que ele foi para a inatividade, foi para a reserva, ele foi acometido dessa doença grave. E ela, uma pessoa que eu admiro muito, largou tudo, emprego, todos os recursos, para passar os últimos tempos com o pai dela. Né? Então, meu amor, eu tenho uma admiração muito grande por você. Aproveito aqui esse momento falando de mulheres, né? Você é uma referência para mim, tá? Sabe que eu te amo muito, aproveitando esse momento. E você sabe que seja onde estiver, eu vou estar falando isso. Você tem minha admiração, viu, Thaís? E aproveitar também, tá parecendo o Silvio Santos aqui agora também, né? Não, eu ia pedir para a produção, a hora, colocar coraçãozinho assim, porque daí tem um climão. Mas ele é corajoso e romântico, você vê, ser humano. Né? Ser humano, com certeza. Nós policiais militares somos assim. Para dar um beijo também para minha mãe, que está lá assistindo, para minha mãe Irone, minha sogra Jússia, minha mãe. Sogra já é política. Já é política, né? Não, mas é uma pessoa de boa, me recepciona muito bem, né? A minha mãezinha Ione que está lá, ela gosta muito, né? Ela vibra com o meu trabalho, foi homenageada recentemente. A minha filha Rafaela, falando de mulheres, também tem uma filha, né, maravilhosa, fazendo o último ano de Direito, também foi homenageada agora recentemente. Ou seja, homenageando a figura da mulher, se tocou num assunto muito importante. E ter a mulher na Polícia Militar é algo prazeroso, no sentido de trazer realmente afeto, segurança. Elas raciocinam de forma a praticar a justiça. Isso é muito importante. No meu batalhão também tem várias mulheres lá que ajudam muito, assessoram bastante no nosso poder decisório, nas nossas atividades. Então fica aí meu beijão a todas as mulheres de coração, com todo respeito. Estamos lá à disposição. E mulheres, prestem concurso para a Polícia Militar, né? Sempre abre concurso. É importante vocês na Polícia Militar. Agora, falando de mulheres, me remete a outro assunto mais civil, não que não possa acontecer com uma militar, e é dentro dos seus conhecimentos. E essa escalada de violência e o feminicídio? Novamente vem a palavra, só vem para mim a palavra fenômeno. É um negócio que eu falei, mas de onde vem tanta violência? E é Maria da Penha, e é a Polícia Militar se empenhando, é a Polícia Civil, são as guardas municipais, e o caboclo vai lá e surra, mata. O que é isso, hein? Primeiro que tecnicamente é importante, Felipe, a gente diferenciar o que é femicídio e feminicídio, né? Tá? Femicídio é você matar mulher independente da razão dela ser mulher ou não. Então, por exemplo, agora tecnicamente falando, eu poderia explicar? Fica à vontade. Então imagine que você está no trânsito, dirigindo o seu carro, tem lá um conflito, bate no carro de uma mulher, tá? E nessa briga, nesse nervosismo, vai lá, o homem ataca a mulher e mata aquela mulher. Isso é um femicídio. Ele não está agredindo, matando a mulher em razão do sexo dela. É diferente do feminicídio, que normalmente acontece, tá, no ambiente doméstico e cuja razão é pelo fato dela ser mulher, tá? Infelizmente tem acontecido bastante. E o número de ocorrências de desinteligência dentro do ambiente doméstico cresceu bastante com a pandemia, né? Porque as pessoas ficaram confinadas. Mas é um ato de covardia. Nós, com certeza, não tem como ser diferente. Nós temos que combater. Estamos, inclusive, com um projeto de criar a Patrulha Maria da Penha, tá? Que é o quê? Estar monitorando essas pessoas, mulheres, que estão em situação de vulnerabilidade, com esses covardes, homens covardes. Quero ver alguém pegar o coronel aqui. Vem pra cima, vem que vai achar. Eu sempre peço a Deus que nos ajude, né? Eu sou uma pessoa que tudo aquilo que eu faço, você já percebeu, Deus em primeiro lugar. Sim. E a nossa função é essa, né? Tá combatendo crimes
E é uma covardia, né? Um homem querer bater numa mulher, tirar a vida nem se fala. Agredir uma mulher não tem cabimento. Algum policial, infelizmente, perdeu a vida numa ocorrência desse tipo? Uma briguinha de marido e mulher, de namorado, namorada, de ficantes. O negócio ganhou um volume extremo. Já aconteceu de policial militar atender uma ocorrência com mulher e perder a vida. Essa é uma ocorrência antiga. Entre um policial militar, ele foi numa ocorrência, briga de marido e mulher. Aí a mulher estava agressiva no caso, né? Ele foi querer segurar a mulher com uma faca de cozinha, só virou o braço, acertou a artéria no pescoço, o policial se esvaiu em sangue e faleceu. Tá? Então acontece, parece que não. As ocorrências mais complicadas são essas que acontecem no ambiente doméstico. O policial chega acreditando que não vai acontecer nada, por ser uma simples ocorrência doméstica, quando chega lá, ela toma um vulto tão grande que, se você não tomar cuidado, pode perder o controle, né? E o policial ele pode se machucar nesse sentido. Mulheres atendem, certamente, mas eu vou perguntar, atendem esse tipo de ocorrência? Atende como homem normal. E tem aquela isenção de ânimo, respeita o protocolo? Sim. Ou se emociona, solidariza? Emocionar, todos se emocionam. A diferença é de como você lida com as emoções. Eu, por exemplo, hoje, é claro, diante da minha experiência, para lidar com uma ocorrência, seja a gravidade que for, é natural que você se emocione de alguma forma. Mas o importante é você manter o controle, manter a frieza. Para quê? Para que os seus atos sejam da melhor forma possível. Mas é natural. Poxa, quando eu vejo, por exemplo, vamos pegar uma coisa diferente, um acidente em que tem uma criança que se machucou ou que tenha perdido a vida, mexe com a gente, não tem como. Né? Ocorrências em que nós temos vítimas, crianças de pedofilia. Um outro assunto importante, Felipe. Meu tema de mestrado na Polícia Militar, quando eu prestei concurso para major, foi prevenção à pedofilia pela internet. Seria um outro assunto aqui que tomaria bastante tempo. Eu irei tomar o café e você voltará. Tá? Então seria um outro assunto. Temos que estar atentos com relação às nossas crianças, porque infelizmente existem muitos pedófilos. E os pedófilos são pessoas livres de qualquer suspeita. Você olha assim e você fala, não é pedófilo, não. Mas temos que tomar cuidado, prestar atenção como as nossas crianças estão agindo. Isso aqui, celular, computador, internet, é uma porta de entrada hoje muito importante para os pedófilos. E os nossos pais não estão atentos ao que as nossas crianças estão olhando aqui na internet. Então, cuidado, pode ser tarde demais. De repente, um pedófilo já agiu na cabeça da sua criança só por imagens, por conversas, que já seria crime. Para, de repente, chegar no próximo passo, que é ter um contato físico. Então, pais, fica aqui um recado. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho que é prevenção à pedofilia pela internet. O número de crianças que são vítimas de pedofilia pela internet, ele é grande. Estejamos atentos. Vamos regionalizar agora. Sob o seu comando, quais as operações feitas, se bem que perguntar sobre o futuro pode ser não muito bom falar, né? Porque o elemento surpresa desaparece. Mas assim, não vamos falar nem de futuro nem passado. Por falar em passado, o que passa na mente do coronel no que diz respeito a operações locais na região? Excelente pergunta. O que nós estamos fazendo já recentemente? O que nós implantamos? Isso em conjunto, Polícia Militar e Guarda Municipal. Como foi falado aqui, o meu batalhão abrange 5 municípios. Sob o nosso comando está Americana, Santa Bárbara do Oeste, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. Recentemente, Felipe, eu fiz uma reunião com todos os comandantes das guardas municipais desses 5 municípios, incluindo também Nova Odessa, que é outro batalhão, mas faz limítrofe. Então são 6 municípios. Nos reunimos e acordamos o seguinte: a partir já faz 2 semanas, nós vamos fazer operações integradas. Polícia Militar e Guarda Municipal com força total. Esse é o primeiro ponto. Já fizemos uma operação em Santa Bárbara, fechamos Santa Bárbara. Estamos fazendo isso constantemente.
com guardas municipais de Americana, Santa Bárbara e o efetivo da Polícia Militar dos 5 municípios. Sucesso total. Coincidências ou não, os índices criminais, principalmente de furto de veículo, já caiu. Além disso, outro projeto, a distribuição das viaturas nos 5 municípios. Então imagine, viatura da Polícia Militar, viatura da Guarda Municipal. Um comandante distribui que essa viatura da Polícia Militar tem que estar aqui e a Guarda Municipal também está aqui, não está se conversando. Nós estamos harmonizando a distribuição de viaturas. Então nós estamos sabendo agora onde vão estar as viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar, para distribuir de forma equânime em toda a região. E isso todos os dias. Eu até queria agradecer aqui os comandantes da Guarda Municipal também, de todos os municípios, inclusive aqui de Americana, o Marco Aurélio que está à frente, né? O Silas de Santa Bárbara, e os demais, inclusive os secretários de Segurança Pública, onde tem, por estar junto nesse trabalho, que eu dei início agora, tá? E sem qualquer tipo de vaidade, Felipe. O importante é ver a sociedade satisfeita, trazer segurança, independente se é Guarda Municipal, se é a Polícia Militar. Então, esse trabalho já começou, essas operações, teremos operações essa semana que vem, tá? Inclusive vai ter uma operação, não vou falar quando, agora, gravando, terminando a gravação, vou te falar, confio em vocês, gostaria que vocês realmente fossem acompanhar, se quisessem. Isso é importante estar divulgando, porque marginalidade, aqui vocês não vão ter espaço, porque Guarda Municipal, Polícia Militar, elas estão unidas nesse sentido, e cada vez mais unidas e trabalhando com um sistema de inteligência, junto com a Polícia Civil, inclusive. Muito bom. Coronel, quantos são os seus comandados? Aproximadamente 400 pessoas. Meu Deus do céu! É bastante, né? Então, são vários desafios. Além de combater o crime, como uma empresa, nós temos que fazer gestão de pessoas. E recursos. E recursos. Humanos e materiais. Como, eu tenho até medo de perguntar, como anda os recursos? Não, nesse sentido, os recursos estão bons. Tá? Nós temos viaturas, temos armamento e graças a isso estamos conseguindo desenvolver um bom trabalho. Por falar em efetivo, aquele jovenzinho que sai da formação das escolas, no caso do Barro Branco, ou outras que eu não conheço, eles têm vindo para a Americana e vêm em que situação, com qual formação? Então, nós podemos falar de oficiais de praça, né? Tá. Vem sim, vem ter um período de estágio, ok? Em que eles são acompanhados, e nós temos um trabalho nesse sentido, de estar acompanhando esse policial militar que chega, ele é colocado para trabalhar numa equipe, é observado, é treinado, para que consiga exercer de forma definitiva o seu trabalho. Mas vem assim, digamos, na formação inicial, bem formado? Sim, o policial militar, é claro, ele não vem completamente formado da escola, não tem como, mas vem com a base. E na prática, com certeza, é através de mais lições, de mais treinamentos, é que ele vai desenvolvendo a capacidade dele como policial. Inclusive de abordagem, tirocínio, né, legalidade e assim por diante. A produção me passou aqui que existe, eu quero confirmar, a possibilidade de uma escola militar aqui? Então, eu não também... sei se aqui é Americana, se é Santa Bárbara... Eu também ouvi algo nesse sentido, né? Que é uma situação que não está subordinada a mim. Sim. Mas eu, em específico, adoraria. Até tocando nesse assunto, eu também sou professor, né? Eu dou aula de Direito. Né? Eu estava dando até alguns meses aqui na Faculdade de Direito lá de Mogi Guaçu. E eu lido muito com alunos. E uma das coisas, como deveria ser igual no Japão, inclusive eu dei uma palestra para alguns diretores recentemente aqui, para 80 diretores aqui da nossa região, e eu falei isso, a profissão que deve ser mais honrada no mundo é de professor, como acontece no Japão. Numa escola militar, pais que estão assistindo aqui agora, um professor quando entra numa sala de aula, todos se levantam, todos em respeito ao professor, e todo mundo em silêncio. O professor entra e dá aula, existe disciplina. Infelizmente a gente vê situações por aí em escolas que o professor sequer é respeitado. É agredido. É agredido. Sim. Isso é um absurdo. Uma escola militar, isso não existe. Isso não existe. Tem pessoas que criticam essa estética, né, militar numa escola.
Isso é maravilhoso. Tenho certeza que se vocês conhecerem... Tem professores que não sabem como que é dar aula numa escola militar. Se tem um lugar que o professor é respeitado, é dentro de uma escola militar. Agora eu vou fazer uma pergunta capciosa. Aqui eu falo, enquanto tem bambu, tem flecha. Na toda a sua formação militar, em algum momento dela, formação, e mais do que a formação, sua experiência prática na ponta da linha, como você gosta de dizer, você viu ameaçado, agora também pergunto para o professor, a sua... Como é que é? A palavrinha está fugindo, mas eu vou recuperar. A democracia ameaçada? A sua condição de cidadão ameaçado pela formação, pela prática militar, pelo rigor, pela insistência? De forma alguma, pelo contrário. O militarismo traz disciplina. Qualquer empresa de sucesso hoje, as duas colunas, disciplina e hierarquia. Dentro de casa, se não tiver disciplina e hierarquia, o que acontece? Você chega para o filho e fala, vai escovar os dentes. Ele tem que ir ou não tem? Já começa dentro de casa, hierarquia, pai e filho. As pessoas confundem isso. Pelo contrário, você tem hierarquia e disciplina, aí sim que você faz imperar a democracia. As pessoas confundem. Tem alguns que querem anarquia. As pessoas que não querem saber de estudar, não querem saber de trabalhar, né? Elas querem anarquia. Poxa, para se ter sucesso, você consegue ter sucesso sem disciplina? Não consegue. Isso não tem nada a ver com democracia. E a democracia é a voz da maioria. No meu comandamento, o que é comandar? Comandar é mandar junto. Todas as minhas decisões são pautadas na democracia. E eu reúno meus oficiais, policiais militares e pergunto, o que é melhor? Em cima disso, a gente decide. Claro que a última palavra, no grau que eu estou, eu que vou decidir. Mas há democracia nesse sentido porque eu pergunto o que é melhor, para esclarecer, para abrir para mim um caminho. Então, democracia, com certeza, tem que existir. Ditadura, jamais. Tá? Então, as pessoas confundem militarismo com ditadura. Eu sou da nova geração. Comecei com 18 anos. Tá? Minha formação, disciplina. Meu filho também quer disciplina. As maiores empresas do mundo hoje, eu não quero fazer aqui um merchandise. Podemos citar algumas, vai? Propaganda. Vamos pegar uma empresa grande, seja qual for, não tem disciplina? Imagine uma empresa de uma marca, seja a maior que for, o que mais tem lá é hierarquia e disciplina. E aí se não tiver. As empresas aí fora privadas, o funcionário tem que fazer barba, tem que cumprir horário, tem ou não tem? Tem que fazer os relatórios no tempo certo. O militarismo é assim, e tem que ser assim. Como é que você faz gestão sem disciplina e hierarquia? E numa democracia, para sustentar a democracia, como é que se consegue se não tiver disciplina e hierarquia? Então, algumas pessoas querem trazer, causar essa confusão por interesses escusos. Disciplina e hierarquia em qualquer lugar cabe, a começar pela família, que é a célula fundamental da sociedade. Infelizmente, o programa está chegando no seu termo, no seu final. Eu já deixo um novo convite para retornar aos nossos estúdios e me conceder mais conhecimento ao internauta, conhecimento ao telespectador. E nessa despedida, as últimas palavras do homem, do pai de família, do professor e do militar. Poxa vida, Felipe, Roberto, que está aqui, foi uma surpresa enorme vir aqui. Eu vim aqui, sinceramente, eu não vou falar preparado com pauta. A gente pode estar falando aqui, não houve nem pauta prévia. Eu deixei à vontade para vocês, até falo que gosto de fazer entrevista ao vivo. Percebi que vocês são do bem realmente, tá? São pessoas que procuram informar a sociedade, isso é importante, com a verdade. Não existe aqui pergunta capciosa, não existe. O que você perguntou realmente é buscando a verdade. E eu me senti muito à vontade para falar, sou simples mesmo. O que vocês estão vendo aqui é o Coronel Adriano, é o Adriano no dia a dia, é o professor, é o amigo, é o pai de família. Eu sou assim e falando abertamente com transparência. Cheguei realmente na fase da carreira que tanto almejava. Estou aqui em Americana há pouco tempo. Eu tenho uma ligação com a Americana que, buscando a cidadania italiana, descobri que o meu bisavô, a certidão de batistério dele é daqui, família Dagnolo, hein? Se tiver alguém da família Dagnolo, escreve Dagnolo,
tá? Tem algum grau de parentesco comigo. Olha que coincidência boa. Meu primeiro batalhão, por coincidência, foi o 19º Zona Leste de São Paulo. Minha escola de polícia, Guaianazes, São Mateus, Cidade de Tiradentes. Comecei lá como tenente com 19 e 20 anos. Por coincidência, eu estou nos 19 e aqui no interior. Olha só, fica aqui meu grande abraço. A Polícia Militar, o nosso batalhão está à disposição de todos, quiser conhecer. Nessa solenidade última participou a escola Heitor Penteado, os alunos foram lá participar, foi muito bacana. E os convido que vocês participem da próxima solenidade de valorização. Estão convidados a filmar a solenidade inteira. Tá? Que beleza. Ok? Fica o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade. E que Deus abençoe a todos. Se tiver mais alguma pergunta também, eu posso estar respondendo. O endereço da nova sede? Rua Ângelo Pascotti, 130, lá no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Ok? É fácil chegar lá. Com isso, desejando a todos vocês paz, eu também vou deixar meu recadinho para os delinquentes. Coleguinha, por falar em endereço de você, delinquente, chilindró, meu amigo, cadeinha aqui em Americana não tem vez. Um abraço e muita paz.